Meus irmãos, vamos iniciar nossa reunião da noite, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo a eles pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pelas suas misericórdias em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos a lei de Deus, através dos ensinamentos de Jesus e o Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos trazido dos planos superiores aquilo que mais necessitamos, visando a nossa evolução e nosso progresso. Pedimos, Senhor, que o Senhor aumente a nossa visão espiritual, para que possamos extrair da noite aquilo que mais necessitamos. Pedimos que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje, conforme a nossa programação, nós vamos dar continuidade no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. E dentro dessa continuidade, o capítulo que está reservado para o nosso estudo hoje é o capítulo, meus irmãos, de número 22, é o 22º capítulo, que tem por título o seguinte: Emersão do Passado. Cada vez mais, uma observação muito breve aqui, sempre que a gente estuda as obras espíritas e a gente se deparar com alguma palavra que não seja do nosso conhecimento ou que a gente tenha dúvida, sempre vale a pena a gente pesquisar. Às vezes a gente tem uma noção do que seja e às vezes a noção pode estar errada. Então, por exemplo, esse simples termo aqui, emersão é quando algo vem à tona. É algo, por exemplo, imaginemos algo que está debaixo d'água e que vem à superfície. Então, isso é emersão. Então, qual que é o título do capítulo? Emersão do passado, ou seja, o passado vindo à tona. E aí nós vamos ver como que é um capítulo assim, extremamente, muito esclarecedor para nós. Ele se inicia, meus irmãos, com a seguinte narrativa de André Luiz. Vamos aqui, antes da gente fazer a leitura propriamente dita, os irmãos que têm acompanhado o estudo percebem que no mês passado a gente encerrou 3 capítulos que estavam conectados entre si, que eram o 19, o 20 e o 21. Cada um tratava de um tema específico. Inclusive, no último mês, nós tratamos sobre mediunidade no leito de morte, né? Os irmãos devem se lembrar até muitos fatos interessantes que a gente se lembra, ou já presenciou, já ouviu falar que o livro confirmou. Só que agora nós vamos perceber que aquele enredo daqueles personagens tratados até o último capítulo, até o 21, agora se modifica. Então nós vamos ver aqui um novo quadro, tá bom? Então vamos iniciar que a gente vai compreender. Começa André Luiz. Em companhia do assistente, ou seja, em companhia de Aulus,
tornamos a segunda reunião semanal do grupo presidido pelo irmão Raul Silva, a cuja organização nosso orientador não regateava simpatia e confiança. Então vamos lá. Qual que é o contexto inicial? Se os irmãos observarem, nessa mesma obra, do capítulo 2 até o capítulo 14, até o 14º, tudo que é descrito é da reunião mediúnica dirigida pelo dirigente encarnado Raul Silva, do qual participam os médiuns Celina, que nós estudamos, participa o Antônio Castro, participa Eugênia, né? Aí tem aquelas hipóteses da psicofonia consciente, a psicofonia sonambúlica, que a gente foi estudando aquilo tudo. Do capítulo 15 ao 21, nós saímos do grupo de Raul Silva. Pode entrar, meus irmãos, fiquem à vontade. E agora, nós vamos voltar para o grupo do Raul Silva, na segunda reunião semanal deles. O conjunto de trabalhadores não se alterara na constituição que lhe era característica, ou seja, a gente tem aqui o mesmo grupo de médiuns, de trabalhadores daquele grupo. A pequena fila dos obsessos, todavia, apresentava modificações. 2 senhoras, seguidas pelos respectivos esposos, e um cavalheiro de fisionomia fatigada, integravam a equipe dos que receberiam assistência. Então vejam que interessante. Primeira observação. Nós observamos que o grupo de trabalhadores, portanto os médiuns, psicofônicos, passistas, doutrinadores e de apoio que integravam a mesa, né, mediúnica propriamente dita, era a mesma equipe. Entretanto, para fins de tratamento, portanto, no que a gente denomina de subcorrente, estavam presentes ali naquele dia 2 casais, que estavam ali na reunião para receber socorro, para receber acolhimento, para receber amparo. Os médiuns da casa desempenharam caridosa tarefa emprestando as suas possibilidades para a melhoria de várias entidades transviadas na sombra e no sofrimento, com a colaboração eficiente de Dona Celina à frente do serviço. Então, a reunião de desobsessão, né, no trabalho de assistência aos desencarnados em sofrimento, havia transcorrido sob relativa normalidade, até aquela etapa. E, portanto, ao final da reunião, acontecerá um episódio que vai ser trazido, que vai ser narrado aqui agora para nós. Solucionados diversos problemas alusivos ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas cai em pranto convulsivo, exclamando. Então, uma daquelas senhoras, já no final da reunião, começou a chorar. Mas chorava, e Raul Silva, então, na qualidade de doutrinador e dirigente encarnado, se aproximou dela. Vejam agora, meus irmãos, o que ela vai começar a dizer, e aí eu não vou interromper para comentar, e lá ao final nós vamos, né, para preservar aqui o entendimento do diálogo, e ao final a gente volta a fazer comentários. Então ela começou a dizer o seguinte: quem me socorre? Quem me socorre? E comprimindo o peito com as mãos, acrescentava em tom comovedor: covarde, por que apunhalar assim uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada? Meu sangue condenará seu nome infeliz. Raul, com a serenidade habitual, aproximou-se dela e consolou-a com carinho. Minha irmã, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal, para que a luz do bem nos felicite o caminho. Então era o que o Raul dizia para ela. E em seguida ela respondeu: olvidar, ou seja, esquecer? Nunca. O Senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne? Sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência para arremessar-nos a miséria,
comprazendo-se depois disso em derramar-nos o próprio sangue? Sim, sim, ninguém lhe contraria o direito à justiça, segundo as suas afirmações. Entretanto, não será mais aconselhável aguardar o pronunciamento da bondade divina? Quem de nós estará sem mácula? Aí ela voltou a dizer: esperar, esperar? Há quanto tempo não faço outra coisa? Em vão procuro reaver a alegria. Por mais me dedique ao trabalho de romper com o pretérito, vivo a carregar a sombra de minhas recordações, como quem traz no próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos. Tudo por causa dele, tudo pelo malvado que me arruinou o destino. Nesse ponto, meus irmãos, a gente faz uma paradinha. Se nós estivéssemos nessa reunião e de repente essa senhora que estava em tratamento começasse a dizer dessa maneira na subcorrente, qual que é a primeira grande impressão nossa? Que está acontecendo ali o quê? Uma passividade. Ou seja, que ela estaria dando passividade a um irmão infeliz, em sofrimento, no caso até mesmo a um espírito, né, de mulher, um espírito feminino, e que, portanto, ela estaria ali passando por um processo de transe mediúnico psicofônico. Não é a grande impressão que a gente tem? Pois bem. E, inclusive, meus irmãos, a gente tem que se lembrar do seguinte: normalmente, vai aqui uma primeira observação para o nosso aprendizado. Quando acontece uma comunicação mediúnica na subcorrente, normalmente o dirigente do grupo vai procurar, vai se esforçar em evitar ou se esforçar em interromper a comunicação, por uma série de motivos. Quais sejam? Primeiro, muitas vezes quem chega à reunião mediúnica para fins de tratamento, ainda, em grande parte das circunstâncias, é quem chega a casa passando por dificuldades de toda ordem. Irmãos nossos que chegam, às vezes passando por uma influência obsessiva, por desequilíbrios os mais variados, alguns com pouco ou quase nenhum conhecimento sobre a doutrina espírita, sobre a mediunidade, sobre o que é que está acontecendo com ele, enfim. A maioria ignora o processo da comunicação mediúnica, a finalidade da mediunidade, a abrangência da doutrina espírita. Portanto, é como se fosse alguém começando a exercitar algo que ele não conhece e para o qual ele ainda ou ela ainda não se preparou. É como se a gente permitisse, por exemplo, a uma pessoa, né, que tem uma aptidão, uma habilidade para fazer alguma coisa, mas que ainda não estudou, não treinou, não foi orientado, não foi instruído, não partilhou da experiência de companheiros mais velhos, de repente a pessoa exerceu uma determinada profissão. Qual que é o grande perigo disso? Acontece fazer tudo errado, cometer um equívoco, provocar um prejuízo a alguém, e normalmente o grande prejudicado nisso tudo é quem? A própria pessoa. Por tudo isso, meus amigos, quando acontece uma comunicação psicofônica, ou seja, uma passividade na subcorrente, normalmente o dirigente do grupo mediúnico vai procurar se esforçar em interromper a comunicação e vai orientar a pessoa que está em tratamento para que assim o faça, né? Só que aí o que aconteceu? Raul Silva interrompeu aquela comunicação? Não. É o segundo ponto que nos chama a atenção. Por que será? Nós temos que lembrar primeiro, ele era um médium, doutrinador e dirigente do grupo que tinha muitos méritos e que, inclusive, conforme os capítulos anteriores dessa obra, nos domínios da mediunidade nos descreve, era uma pessoa que tinha uma forte inspiração e tinha um alto intercâmbio de ideias magnético com o dirigente espiritual do grupo de nome Clementino. Então, se ele era alguém que era muito intuído e muito inspirado e permitiu que aquele diálogo se estabelecesse, inclusive com a participação dele, é porque talvez havia algo mais. É o que nós vamos perceber. E aí continua André Luiz descrevendo para a gente o seguinte:
e a pobre criatura prorrompeu em soluços, enquanto um homem desencarnado, não longe, fitou-a com inexprimível desalento. Perplexos, Hilário e eu, ou seja, vejam que interessante, nós, enquanto encarnados, se estivéssemos participando da reunião, teríamos a impressão, conforme nós dissemos, do que? Está dando facilidade dentro da subcorrente, né? Uma comunicação mediúnica que está acontecendo. Só que no mundo espiritual, quem que estava lá observando? Alves, Hilário e André Luiz, entre outros componentes daquele grupo de trabalho mediúnico. E aí André Luiz descreve o seguinte: perplexos, Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao assistente, que nos percebeu a estranheza, porquanto a enferma, sem a presença da mulher invisível que parecia personificar, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. Então o que acontece? Ela parecia que dava uma comunicação de uma mulher, ou seja, de um espírito feminino, que havia passado por aquilo, né, numa encarnação passada, e que dava ali a comunicação do que ela tinha passado e estava sentindo. Só que o que André Luiz e Hilário observaram? Não tinha um espírito feminino ali junto daquela senhora. Ou seja, peraí, ela está dando comunicação, mas cadê a entidade? Cadê o espírito que está se comunicando? Não existia. E aí Hilário falou: não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete, alegou Hilário curioso. Aí André Luiz acrescentou: sim, observe em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado, ou seja, eu vejo aqui próximo a nós um homem desencarnado que está ligado a essa mulher por algum laço. Mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, de certo a mensagem definiria a palavra de um homem, sem as características femininas da lamentação que registramos. Ou seja, ele não falava como um homem, né? A comunicação era como se fosse de uma mulher. Em verdade, não notamos aqui qualquer laço magnético que nos induza a assinalar fluidos teledinâmicos sobre a mente da médium. E aí, não é à toa que esse capítulo está nessa posição no livro. Por quê? Quando a gente volta, meus amigos, no capítulo 6, Psicofonia Consciente, que é quando a gente tem a médium Eugênia, o que é descrito lá para a gente? Que num processo de comunicação psicofônica, o espírito não toma o lugar, ou seja, a gente até na ocasião aqui explicou o seguinte: vocês se lembram do filme Ghost? Eu lembro que eu trouxe um exemplo aqui para nós. Naquele filme, não é exatamente o que de fato acontece, porque lá é como se o espírito do médium saísse do corpo e o espírito comunicante tomasse o lugar dele. Não é isso o processo de comunicação mediúnica. O espírito do médium permanece em sua morada, no seu corpo físico, e o espírito comunicante como que se justapõe a ele, igual quando a gente debruça no peitoral de uma janela, ele se aproxima do corpo do espírito do médium e da mente do espírito comunicante, fios eletromagnéticos se ligam à mente do médium, de maneira que, o que o capítulo 6 explica para a gente? Qualquer coisa que o espírito pense e queira falar, antes que o médium fale, o médium já sabe o que ele quer falar. E é por isso que a gente aprende, então, que todo médium tem que fazer um processo de educação e contenção da faculdade mediúnica. Porque se o espírito quer falar um palavrão, o médium percebe primeiro, assim, fração de segundo. E ao perceber que o espírito comunicante quer falar um palavrão, o que compete ao médium? Opa, isso aqui eu preciso filtrar. Aí quer fazer uma referência pessoal a alguém na reunião, ele também filtra, né? Ou quer, às vezes, se não for na questão da fala, mas quer bater na mesa, quer se levantar, quer agredir alguém, tudo isso compete ao médium, que permite a facilidade da comunicação, que limitar, educar o espírito comunicante. Então, voltando,
o que observamos lá no capítulo 6? Um emaranhado de fios ligando a mente do espírito que se comunica à mente do médium que dá passividade. E nesse quadro aqui não existia. Não havia um espírito próximo daquela senhora, não havia fios eletromagnéticos ligando a mente dela enquanto encarnada à mente de algum espírito presente na reunião, e portanto eles não entendiam o que se passava. Paulo afagou a fronte da doente em lágrimas, como se lhe auscultasse o pensamento, e explicou: agora nós vamos entender o que está acontecendo. Estamos diante do passado da nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Ante a aproximação de antigo desafeto, que ainda persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do velho mundo no século passado, e entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Então o que acontecia, meus irmãos? Quem se comunicava era ela mesma. Só que numa forte reminiscência de uma encarnação passada, como se fosse uma personalidade diferente. E de fato era um quadro muito distinto daquele que ela ostentava na reencarnação atual. Ou seja, é como se o passado dela se comunicasse por aquilo que ela viveu. Recomeçou a luta na carne, na presente reencarnação, possuída de novas esperanças. Contudo, tão logo experimenta a visita espiritual do antigo verdugo, portanto, aquele espírito masculino que se aproximou dela foi quem teve o problema com ela no passado. E que a aproximação dele, o passado, de certa forma, o quê? Aflorava de maneira mais intensa, surgia de maneira mais expressiva. Tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo, que a ela se liga por meio de vigorosos laços de amor e ódio, perturba-se-lhe a vida mental, necessitada de mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos. Isso quer dizer, então, e aí Hilário ia dizer, a frase de Hilário ficou no ar, porque o instrutor lhe definiu o pensamento acrescentando. Então Aulos continuou a explicação dizendo o seguinte: isso quer dizer que nossa irmã imobilizou grande coeficiente de forças no seu mundo emotivo em torno da experiência que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacto. Fixando-se nessa lembrança, quando em estado de mais perto pelo companheiro que lhe foi refletido ao nós, que foi quem lhe perseguiu, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado, que teima em ressuscitar, em trazer à tona. É então que se dá a conhecer com personalidade diferente, a referir-se à vida anterior. Então o que acontece, meus irmãos? Todos nós, conforme a doutrina espírita nos explica, e se a gente tiver tempo, nós vamos ler, ou se não, se o tempo não for suficiente, nós vamos deixar a referência de estudo. Mas no Livro dos Espíritos, num capítulo intitulado Do Retorno à Vida Corporal, nós vamos ver a partir da pergunta 392 até a pergunta de número 399, o tema esquecimento do passado. Em síntese, o que o tema nos traz? Os espíritos superiores nos explicam, desde o tempo de Kardec, o seguinte: nós somos viajantes do tempo, espíritos eternos, que já tivemos outras vidas e que vamos ter outras. Só que, pela condição do nosso mundo ainda, de expiações e de provas, de um mundo ainda inferior, o nosso passado
na grande maioria dos casos, é um passado de muita tristeza. Nós já aprontamos muito, em regra geral, meus amigos. Raríssimas são as exceções. Ou seja, nós já prejudicamos as pessoas, já perseguimos, já fomos preguiçosos, já demos prejuízo, né? Nós já abusamos do sacerdócio, já abusamos do poder, já abusamos do dinheiro, já abusamos da beleza, já abusamos da eloquência, do discurso, das palavras. Nós já cometemos desatino de todas as maneiras. E Deus, da bondade, da misericórdia dele, faz o seguinte: meu filho, você vai recomeçar. Só que para recomeçar, se você se lembrar de tudo que você já aprontou, você não vai ter força. Até porque eu vou precisar colocar você e seu inimigo dentro do mesmo lar. O seu inimigo vai vir como seu pai, você vai vir filho dele. Ou senão vocês vão como irmãos. Ou senão vocês vão como marido e mulher. Ou senão vocês vão, enfim, como filho e mãe. De maneira que muitas vezes no reduto doméstico, no reduto familiar, unem-se desafetos do passado, pessoas que ajudaram e pessoas que nos prejudicaram, pessoas a quem a gente prejudicou também. Imaginem se de repente tudo que nós aprontamos viesse à tona e fosse algo comumente sabido por todos. Nós teríamos, meus amigos, a vida na Terra quase que inviabilizada. Inviabilizada. Se a gente percebesse o que a gente já fez uns com os outros. Alguns de nós sentiríamos profunda vergonha pelo que a gente já foi capaz de fazer. Outros se sentiriam muito prejudicados no direito de cobrar uma vingança. De cobrar, né? Você me fez isso, então agora eu te pego, né? Agora eu vou aprontar com você também. Enfim, pela condição média dos habitantes da Terra, nós precisamos esquecer o passado para começar uma nova existência, corrigindo o que a gente fez de errado e fazer aquilo que nos convém fazer. Agora, como descobrir o que a gente errou? É a primeira pergunta que vem, né? Mas se eu esqueço o passado, como que eu vou saber o que eu preciso corrigir? Aí vem os espíritos superiores e também falam aqui com a gente o seguinte: observe suas más tendências. Quais normalmente são as más tendências? Em que eu sou tentado? Quais más tendências que eu tenho? Eu tenho uma má tendência, por exemplo, eu tenho dificuldade com algo? Então talvez aquele ali já foi um fator de queda para mim. É algo que eu preciso vigiar e tomar muito cuidado, porque do contrário eu vou repetir a queda. E cada queda reincidente, a pena o que? Se agrava. A nossa situação fica mais difícil para a gente consertar e melhorar depois. Então a gente esquece o passado, a gente deve observar as nossas más tendências para ver o que a gente precisa corrigir, o que a gente precisa consertar. E quanto mais, meus amigos, a gente estuda e compreende a doutrina espírita, mais a gente vai se conhecendo, para então, daí a algum tempo, eu já saber mais ou menos bem o seguinte: eu tenho má tendência para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Então está aqui meu campo de trabalho. Esqueço meu marido, esqueço minha esposa, esqueço meu filho. O meu trabalho prioritário é comigo. Eu preciso me corrigir. E se eu me corrigir, pelo exemplo, eu vou ajudar quem está à minha volta. É fato. Isso vai acontecer. Só que, o que é que está acontecendo aqui nesse caso, desse capítulo? Às vezes, meus amigos, a gente se cristaliza ou se fixa com tanta intensidade numa situação que aconteceu conosco no passado. Igual essa senhora aqui. Numa vida passada, ela foi assassinada. Possivelmente por alguém que era próximo dela, conforme ela descreve. E aquilo ali foi algo tão profundo, tão intenso, tão marcante para ela, bem como também a dificuldade enorme que ela sentiu de perdoar, que ela manifesta aqui. E aí o que aconteceu? A lembrança era tão intensa que, mesmo reencarnando e esquecendo do passado, é como se aquela intensidade daquela memória rompesse o véu do esquecimento e viesse à tona, especialmente na aproximação do espírito que caiu junto com ela. E aí, naquela hora, ela dava comunicação de um espírito diferente dela? Não.
Era ela mesma do passado que vinha e que falava como se fosse um espírito diferente. Vejam que quadro, né? As explicações vão continuar e nós vamos conseguir compreender ainda melhor. Vamos seguir. Sorrindo, Paternal considerou. Então, Aulus disse o seguinte: sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do passado, do pretérito, a comunicar-se com o presente. Por quê? Ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos, ou seja, de memória, tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. Ou seja, aquilo ficou tão intensamente marcado no mundo íntimo dela que ela concentrava todo o esforço de memória naquele ponto, naquele episódio. E aí vejam só, meus irmãos, para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou ao eletrochoque. Nós vamos entender isso aqui agora. Primeiro, esse livro, meus irmãos, foi trazido para nós, se eu não me engano, na década de 50. Confirma aí para o professor Evandro, por gentileza. Ou quem puder confirmar. O ano da publicação dele, para a gente entender um pouco do contexto. E aí, 1954 é o prefácio. 1954, ótimo. Então vejam que é uma obra que foi trazida, que foi psicografada em 1954. Naquela ocasião, algumas abordagens de tratamento psiquiátrico foram essas duas que... Foi publicada em 1955. Beleza. Nós vimos aqui a referência de Aulus a duas abordagens de tratamento psiquiátrico que eram insulinoterapia ou ao eletrochoque. Vamos entender. Se hoje em dia a gente só pesquisar insulinoterapia, nós não vamos entender o que Aulus faz referência aqui. Hoje em dia a insulinoterapia nada mais é do que o uso da insulina para controlar, especialmente no caso dos diabéticos, o nível de glicose no sangue, trazendo para níveis adequados, né? E temos aí a insulina propriamente dita e outros medicamentos até mais modernos que auxiliam quem tem, né, esse tipo de enfermidade. Se a gente quiser, então, compreender o que é, basta a gente pesquisar o seguinte: insulinoterapia psiquiátrica. Aí nós vamos entender. Vejam só. A insulinoterapia psiquiátrica, também conhecida como terapia de choque insulínico, era um tratamento que consistia em aplicar grandes doses de insulina para induzir comas nos pacientes. Vejam só, meus amigos, olha o tipo de tratamento psiquiátrico que era feito na época. E se a gente pesquisar, nós vamos ver que na época existia uma esperança de que esse tipo de tratamento trouxesse efeito, trouxesse ajuda para quem padecia, às vezes, de alguns transtornos. Esse método foi utilizado na psiquiatria até a década de 1960. Vocês viram aí o ano de publicação? 55. E importante, meus irmãos, Aulus não estava recomendando esse tratamento, não. Ele está dizendo que para a psiquiatria naquela época ela seria uma candidata a esse tratamento. Que isso fique claro, tá? Bom, e nessa época esse tratamento foi substituído por medicamentos antipsicóticos. Como funcionava? O tratamento consistia em aplicar doses crescentes de insulina para provocar comas diários que eram interrompidos com açúcar. Olha só. O tratamento era considerado eficaz para tratar esquizofrenia e outros tipos de psicose. O tratamento era perigoso e podia resultar em danos cerebrais ou morte. Vocês pensam bem, a gente pegar um paciente, induzir ele ao coma, acordava do coma, jogava no coma de novo, trazia do coma de novo. É algo que hoje em dia, né? Meu Deus do céu, como é que você vai fazer uma coisa dessa? A gente rapidamente iria questionar. Quem introduziu? O psiquiatra austro-americano Manfred Sacker,
introduziu a terapia de choque insulínico em 1927. A terapia foi muito utilizada nas décadas de 40 e 50. O tratamento caiu em desuso devido ao seu caráter perigoso, à necessidade de cuidados intensivos e à falta de evidências de eficácia e segurança. Provocava, na maioria dos casos, uma melhora temporária. Então vejam só, agora observem, meus irmãos, a enfermidade, esse quadro que essa irmã apresentava, era de natureza física? Imagine, por exemplo, se ela fosse, na época, um psiquiatra, um hospital psiquiátrico. Ó, seu caso é insulinoterapia. E aquilo ali nada mais era do que o quê? Uma reminiscência muito intensa do passado dela, que aflorava, fazendo com que ela parecesse o quê? Uma pessoa completamente diferente do que ela vinha sendo naquela encarnação, né? Ou seja, equivalente ao quê? Qual que seria o diagnóstico da psiquiatria na época? Esquizofrenia. E nada mais era que uma enfermidade, o quê? Da alma que ela apresentava. E o outro tipo de tratamento, que era o eletrochoque, a gente pesquisou também o seguinte, ó. O eletrochoque é um tratamento psiquiátrico que induz convulsões no cérebro. Então vejam só, ligam-se eletrodos na cabeça para induzir convulsões. Atualmente ainda é feito sob anestesia geral. Também é chamado de eletroconvulsoterapia e é indicado em casos mais graves de depressões muito profundas. É uma técnica que evoluiu com o tempo, só que infelizmente no início, como que às vezes ela era feita? Às vezes sem anestesia. Então, meus irmãos, entre tratamento e tortura tinha uma linha aí muito tênue, ao ponto de, por exemplo, nós termos tido aqui no nosso estado, em Minas Gerais, vocês já devem ter ouvido falar do que era o Hospital Colônia em Barbacena, que foi uma tristeza que a gente teve, e outros hospitais, como aqui em Belo Horizonte, o Raul Soares. Ou seja, o eletrochoque era literalmente choques na cabeça para induzir a convulsões e que, em casos como aquele, seriam o que talvez o psiquiatra fosse indicar. Agora vamos ver a continuidade da explicação de Alves para a gente entender o que era e o que deveria ser feito sobre o aspecto espiritual. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou ao eletrochoque. Entretanto, para nós, é uma enferma espiritual. Uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Em uma única palavra, qual que era o tratamento para ela? Perdão. Perdoar. O problema iria se desfazer. Analisei com atenção e concluí. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesmo. Então, meus irmãos, esse é o conceito de animismo. O que é, portanto, o animismo? É quando o médium fala por ele mesmo, sem uma inteligência externa, sem um espírito que se comunica por meio dele, e esse conteúdo do que o médium traz vem de onde? Do subconsciente, do arquivo das encarnações passadas, que ele acessa e comunica, e traz, e vem à tona. Poderíamos então, aí o Hilário perguntou, poderíamos então classificar o fato no quadro de uma mistificação inconsciente? Interferiu o Hilário indagador. Ou seja, então o Hilário perguntou, isso aí não seria uma mistificação sem a percepção do médium? E aí, meus irmãos, a gente já poderia rapidamente responder essa pergunta de que não.
que na mistificação existe um espírito que procura enganar. Né? Ali no quadro dela, não vinha dela mesmo, sem que ela percebesse. Aulus meditou 1 minuto e ponderou. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, ou seja, nós espíritas, sob a égide do Espiritismo, olha que interessante, olha como que ele começa a falar. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era. Portanto, onde que está a responsabilidade aí do tempo novo, da nova era que vai surgir na humanidade? Está conosco. Que a humanidade precisa tomar conhecimento disso. Nós precisamos compreender a vida sob o aspecto espiritual, em todas as suas consequências, em toda a sua riqueza. Sob a égide do Espiritismo, vem convertendo a teoria animista num travão, ou seja, num obstáculo injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização para o bem. O que significa isso aqui, meus irmãos? Muitas vezes, no início do desenvolvimento mediúnico, o que acontece com o médium que está em desenvolvimento? É difícil para o médium distinguir o que é dele do que vem de um espírito que se comunica. É muito difícil. Ele não sabe até que ponto que provém dele, até que ponto que vem do espírito, e muitas vezes isso é inconsciente ou involuntário. E aí, sob um excesso de rigor, de prevenção contra o animismo, o que alguns grupos mediúnicos, o que alguns grupos espíritas fazem? Bloqueiam o trabalho de desenvolvimento mediúnico. Sob o seguinte chavão, ou sob o seguinte alcunha: não, esse médium aí, isso aí é animismo. Cuidado com ele. Aí, às vezes, o dirigente do grupo vem excessivamente rigoroso, nós vamos ver aqui também. Se esqueceram de que nenhum médium começa a faculdade mediúnica pronto, não. É um trabalho de desenvolvimento paulatino, que leva tempo, gasta experiência, gasta ali sucessos e insucessos, ou seja, é um processo. Portanto, grande parte dos médiuns, ao iniciar, vai sim, em alguma medida, misturar algo que é dele com algo que vem dos espíritos encarnados. Portanto, continua Aulus, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga, arrojados ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra. E a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula, ou seja, em absoluta inconsciência, porquanto se concentra totalmente nas recordações que já percebemos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere. Achamos-nos, por esse motivo, perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que se recupere. Para sanar-lhe a inquietação, todavia, não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga. Então, o que Aulus mais destaca aqui? Muita caridade com quem esteja nessa situação, compreensão, preces, acolhimento, e não rigor, e não excesso de técnica que iriam ali trazer mais dificuldades para ela. E aí André Luiz continua dizendo o seguinte: nosso orientador fez ligeira pausa, acariciando a enferma, e enquanto Raul Silva continuava a doutriná-la e a consolá-la, notificou-nos bondoso. E aí o Aulus continuou explicando o seguinte: deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhe restabeleça a harmonia,
a ideias de mistificação, talvez nos impelisse, ou seja, se a gente ficar pensando em torno de mistificação, talvez isso nos levasse a desrespeitosa atitude diante do seu sofrimento moral. Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto de servir a verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno em vez de um socorro providencial. Primeiro, é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima em sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se o enfermeiro ideal para situações dessa ordem. E aí, meus irmãos, a gente pode até fazer aqui um comentário que é o seguinte: num grupo mediúnico, uma situação como essa, o que talvez seria um apoio, uma ajuda para o dirigente, na hipótese do dirigente não ser clarividente, para ele identificar que ali era uma situação de animismo, ou seja, de passado que vem à tona, de um médium que está enfermo, e não uma comunicação psicofônica propriamente dita. Alguns médiuns clarividentes do grupo, que poderiam se aproximar do dirigente e dizer o seguinte, às vezes até de maneira reservada, seguramente, dessa maneira, dizendo o seguinte: olha, não tem uma entidade comunicante perto daquela senhora. Isso se o dirigente não percebesse isso pelo canal da intuição, da inspiração. Nós poderíamos auxiliá-lo com essa informação, os médiuns videntes ou clarividentes do grupo, de maneira que então ficaria mais claro o diagnóstico de que, olha, é o passado da pessoa que está vindo à tona, né? Hilário, tanto quanto eu, edificado com os ensinamentos ouvidos, perguntou respeitoso: e podemos considerá-la médium mesmo assim? Respondeu Almos: como não? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Naturalmente, agora, a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela, como se fosse em tudo a desventurada mulher de outro tempo e recebida por nós nessa base, para que use o remédio moral que lhe estendemos, desligando-se, enfim, do passado. Então vejam que interessante. Qual que é a linha de abordagem do doutrinador, do dirigente, num caso como esse? Ele vai virar para ela e vai falar: ô minha irmã, você está num processo de animismo, isso aí é sua reencarnação do passado que está vindo à tona, nada disso, né? Da mesma forma que muitas vezes numa comunicação mediúnica não se fala a determinado espírito desencarnado, a gente não vira para ele e fala: ô meu filho, você já morreu, né? Você não está mais no corpo de carne, você já está no mundo espiritual, porque aquilo ali, ao invés de ajudar, provocaria o que naquele irmão nosso? Um choque, né? Meu Deus do céu, quer dizer que eu morri? Ai meu Deus, cadê meu filho? Cadê minha esposa? Cadê meu pai, minha mãe? E aí entraria em desespero e desequilíbrio. Então, da mesma forma que a gente gradativamente vai ajudando, vai esclarecendo, vai amparando, normalmente nos focando, ou seja, direcionando o nosso esforço para a enfermidade moral que aquela alma traz. Por exemplo, se a pessoa está ali com o coração cheio de ódio e não querendo perdoar ou querendo se vingar, o que ela precisa? De ajuda nesse ponto. É nesse ponto que ela precisa de socorro. Ela compreendeu o seguinte: meu filho, se você não perdoar, quem mais vai sofrer é você. Porque o perdão é algo que nos liberta. A gente acha que é um grande favor que a gente presta a quem a gente perdoa, mas na verdade, o grande beneficiado somos nós mesmos. Porque você vai esquecer, você vai continuar vivendo sua vida daí por diante. Se essa pessoa te prejudicou, talvez ela não estava num dia bom, ela foi infeliz. Mas a justiça de Deus vê tudo, sabe de tudo, né? Ninguém passa imune aos olhos de Deus. Os olhos de Deus percebem tudo.
E aí esse é o ponto que precisa ser ajudado, socorrido, esclarecido. Da mesma forma, uma irmã dessa ou um irmão que apresentasse um quadro de animismo. Qual que era o ponto de auxílio? É falar para ele que ele está sob animismo? Não. É ajudar ele ao quê? A entender a necessidade do perdão. Continua, Aulus. Sorrindo paternal considerou. Sem dúvida. A página minha acabou voltando aqui. O assunto não comporta desmentido, porque, indiscutivelmente, essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi eclipsada pela matéria densa, como seria de desejar. Ela renasceu pela carne, sem renovar-se em espírito. Aí vem o Evangelho de Jesus, né? Quando Nicodemos perguntou: como que é possível atingir o reino de Deus? É necessário renascer da carne, ou seja, nós vamos ter que reencarnar várias vezes, e do Espírito. O que é renascer do Espírito, meus irmãos? Mudar atitudes, pontos de vista, tradições, costumes, velhos hábitos, teorias às quais a gente às vezes se liga de maneira ferrenha, ou um pensamento de ódio, de vingança, tudo precisa ficar para trás. O assistente fixou o gesto de quem mergulhava na própria consciência à sonda das suas reflexões e falou qual se o fizesse para si mesmo. Essa mulher representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia, ou seja, da nobreza efêmera que envergaram outrora? Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos, ou seja, feridas invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes, que lhes foram duros adversários em vidas passadas. Todos podemos cair em semelhantes estados, se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem. Nessa altura, Raul Silva, na condição de hábil psicólogo, convidou a doente ao benefício da prece. Então vejam que interessante. Como que foi que ele ia terminar a ajuda que prestava para ela? Chamando ela para fazer uma prece junto com ele. Chamada por ela a suplicar ao céu a graça do esquecimento, cabia-lhe esquecer o passado, tirar o passado da imaginação, de maneira a pacificar-se. E, singularmente comovido, recomendou-lhe repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical. Então, o que ele fez com ela? Raul Silva, encarnado, junto àquela senhora também encarnada, falou: minha irmã, repete o Pai Nosso comigo. E aí ele foi frase a frase falando e ela repetindo. A pobre senhora acompanhou docilmente. Ao término da súplica, mostrava-se mais tranquila. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor que o acompanhava solícito, que é Clementino, rogou-lhe considerar, acima de tudo, a necessidade do perdão aos inimigos, para a reconquista da paz. E em lágrimas, a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam no pretérito, voltando à posição normal. Então, o que aconteceu com ela? Ela voltou à atual personalidade dela, encarnada no Brasil, esposa de fulano, com tal profissão, filha de senhora tal, senhor tal, enfim, ela retomou a experiência atual, desligando-se do passado que veio à tona com tanta intensidade. Enquanto Silva lhe aplicava passes de reconforto, o assistente comentou. Então vejam que interessante. Logo em seguida, Raul Silva ainda deu passe nela, durante a reunião.
E o Aulus disse o seguinte: outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Pela enfermagem espiritual bem conduzida, reajustar-se-á, pouco a pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Ou seja, quando o Aulus fala aqui, pela enfermagem espiritual, ela vai se reajustar pouco a pouco. O que significa isso, meus irmãos? Que aquele tratamento ao qual ela se submetia seria iniciado e encerrado somente numa reunião mediúnica? Não. O que ela precisaria? Assiduidade, de frequência à reunião, de compreender que algumas situações dessas que são relativamente graves no aspecto espiritual não se resolvem da noite para o dia. É preciso tempo, é preciso paciência, é preciso continuidade, insistência. É por isso, meus irmãos, que todos aqueles que chegam a essa casa para fins de tratamento em nossa reunião mediúnica precisam compreender a necessidade da assiduidade. Nós não podemos, por exemplo, imaginar o seguinte: hoje eu não estou bem, eu vou para o solar. Né? Às vezes a gente ainda pensa assim de maneira superficial, né? Enfim, de maneira equivocada, o seguinte: acho que hoje eu estou com encosto, eu vou lá para o solar, eu vou para a reunião mediúnica hoje, aí eu vou para a reunião, me sinto melhor, daí, não, aí chega quinta-feira que vem, não, estou jóia, né? Estou beleza, não vou mais, se eu piorar de novo eu vou. Só que aí a gente esquece, a gente sempre lembra aqui o seguinte: Jesus, certa feita no Evangelho, foi em cima desse problema. O que o Cristo falou? Uma vez Jesus disse o seguinte: o espírito imundo habitava uma determinada casa e resolveu, certa feita, sair dali. Andou por lugares ermos, áridos, andou vagueando e sentiu saudade da velha casa. Quando voltou para a velha casa, encontrou-a como limpa e adornada. O que significa isso? Voltou para a velha casa e como que ela estava? Receptiva, pronta para receber. Estava tão receptiva que ele foi e fez o quê? Chamou outros 7 para junto dele. Essa fala do Cristo significa o que para nós? Todo tratamento espiritual precisa ser levado a sério, com continuidade, com persistência, e por mais que um ou outro irmão que nos acompanha se afaste provisoriamente, um dia ele vai tentar voltar. Como que ele vai encontrar a nossa casa mental, a nossa casa espiritual? Limpa e adornada, ou seja, eu cheio de ódio, de raiva, de desejo de vingança, invejoso, ciumento, impaciente, apegado aos bens materiais, ou seja, eu vou deixar a casa maravilhosa para ele vir e achar, opa, aqui está bom demais, eu vou chamar outros para ficar em minha companhia. O que vai acontecer? Ou seja, atrás desse símbolo, o que o Cristo diz para a gente? Olha, quando a gente procura socorro, muitas vezes a gente encontra e tem algum alívio. Agora, durante esse tempo, você aproveite para quê? Para se modificar. Modifique-se. Mude o seu comportamento, reflita em torno da sua conduta e reforme-se. Porque se a gente assim não fizer e voltar à velha vida que a gente tinha, talvez o problema obsessivo volte e volta o que, meus irmãos? Muito pior do que estava antes. E aí conclui André Luiz dizendo aqui para a gente o seguinte: estimaríamos a possibilidade de continuar analisando o caso sob nossa vista. Contudo, a outra senhora doente passou de improviso a transe agitado, e era preciso estudar fazendo melhor. Então a outra senhora, que foi aquele dia a reunião, começou por sua vez, um quadro de muita agitação que vai ser descrito para a gente no capítulo seguinte, no capítulo 23, que nós vamos estudar
na última reunião do mês de abril, na última quinta-feira. Bom, meus irmãos, a gente ainda tem alguns minutos, e o que acontece? Essa questão do animismo, como muitos outros temas dentro da doutrina espírita, normalmente não se limitam a uma só obra. Ou seja, quando a gente se deparar com um determinado tema dentro da doutrina, possivelmente aquele mesmo tema vai estar citado, vai estar trazido novamente à tona, a estudo, em outras obras da doutrina. Nós não vamos ter tempo, mas eu já vou deixar aqui a referência, que é a seguinte: no livro Do Mundo Maior, de André Luiz, no capítulo 9, intitulado Mediunidade, esse tema vai ser tratado novamente com mais profundidade. André Luiz aqui vai tecer ainda mais comentários a respeito dele com a gente, tá? Se nós tivermos tempo durante a palavra franca, nós vamos ler alguns trechos do Livro dos Espíritos que trata sobre o esquecimento passado, bem como também nós vamos ler a respeito desse tema no Livro dos Médiuns e no Livro Consolador de Emmanuel, tá bom? Mas, para que a gente permita aí a participação de todos, nós vamos franquear a palavra. Eu vou, meus irmãos, interromper a gravação e em seguida, quem quiser participar com a gente, fazer alguma pergunta, trazer algum comentário, a palavra será de vocês. Só um instante.